Olá! Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Pois é, eu vou dar boa noite para a entrevistada. Agora são 19 horas e 9 minutinhos desta terça-feira. Hoje é dia 11 de agosto de 2020. Bom, já falei que é uma entrevistada, né? Então nós vamos dar as boas-vindas para mais um sorriso feminino. Tudo bem, Josi? Oi, Junê, boa noite. Para quem estiver deixa... assistindo também, bom dia, boa tarde. Não sei qual horário que vai estar assistindo. Quero primeiro agradecer muito pelo convite, estou muito feliz de estar aqui nessa entrevista, viu? Muito obrigada. Ah, tá jóia. Para nós que é um privilégio ter você aqui com o seu sorriso largo, alegre e doce. Muito doce. Pois é. Sua vida é adoçar a vida das pessoas, Josi? Sim, fiz da minha profissão essa. Minha profissão é adoçar a vida das pessoas. Tá, profissão bem doce. Nós vamos falar um pouco sobre a Josi, sobre as atividades dela. Vamos começar aí pelo nome Josi, que está bem simples, 4 letras, mas seu nome não é tão simples assim não, né? Maiorzinho? Bem maiorzinho. Josimélia Amaral Montijo e depois de casada, de Castro. Ah, tá. Amaral Montijo? Isso. Tá. Amaral de mãe, Montijo de pai? Amaral. Isso, Amaral da minha mãe, Maria Madalena. Do Amaral, e depois virou Maria Madalena Montijo. E Montijo é do meu pai, é José Marcelino Montijo. Tá. E esses sobrenomes, eles vieram de onde? Tiros, a minha família toda é de Tiros, Minas Gerais. Aquela região ali, mais para o sul, né? Uhum. De Minas. A minha mãe, a minha irmã, meu pai. Aí eles vieram para cá e eu já nasci, foi aqui em Naí mesmo. Tá. E antes de Tiros, é espanhol? Montijo parece que é espanhol ou alguma coisa? Sim, eu já fiz assim uma pesquisa para saber de onde vem o Montijo e é sim, espanhol. Tá. Repete o nome da sua mãe para mim. Maria Madalena Montijo. Tá. E o seu pai? José Marcelino Montijo. Tá. Eu estava imaginando que Josimélia de repente tivesse sido a junção de 2 nomes. Como é que surgiu o seu nome? Então, a minha irmã, que foi a junção dos 2 nomes, a minha irmã chama Josimari. Tá. Aí, quando eu fui nascer, ela que escolheu o meu nome. E ela queria que fosse parecido com o dela. E aí ela tinha uma amiga na escola, né? A nossa diferença é de 8 anos. 8 anos e uns meses. Sim. Aí a amiga dela chamava Amélia. Aí ela pegou e juntou e falou, vai ser Josimélia. Ah, que legal. Foi. Então foi um... E você conheceu a amiguinha dela? Não conhecia a Amélia, porque aí a diferença nossa já era grande. Aí quando eu já entendia, mas assim, já estava maior, eu não conhecia ela, eu já tinha outras amigas. Mas sei que esses nomes, por serem muito parecidos, o apelido nosso é o mesmo, as duas são Josi. Tá. Então, por ser bem parecidos os nomes. É quase que gêmeas, dupla sertaneja, né? Josimar e Josimélia. Pronto. E vocês cantam ou não? Não. Só faz bolo. Graças a Deus que a gente não canta. Ah, tá. Ô Josi, qual a diferença de idade da sua irmã para você? Então, são 8 anos e alguns meses. Ah, tá. Ela tinha 8 aninhos, então, quando você nasceu. Você tem quantos irmãos? Só ela. Ah, são só 2 irmãs. Só 2 irmãs. Então, tá jóia. Se dá muito bem com ela? Dou sim. A gente não encontra tanto assim. Hoje em dia ela trabalha o dia inteiro. E eu também, né? Quando a gente casa e tudo, apesar de morar na mesma cidade, mas nos damos bem sim. Tem os meus sobrinhos, que assim, os meus sobrinhos são quase como irmãos também, porque eu casei, ela casou nova, teve a diferença e ela ainda casou muito nova. E eu ainda casei mais velha, então tive muito contato assim com os meus sobrinhos. Ela tem 2 filhos, que inclusive me ajudam muito, assim. O mais velho, ele, o Brightney, e a esposa dele, a Thaís, me ajudaram na criação da minha empresa.
e com conselhos. Eu falo que eles são meus Consultores. personagens, Ah, tá. consultores de tudo, de marca, de sabores. A minha sobrinha Tá. também me ajuda muito com essa parte de sabores também. Tá, nós vamos E chegar lá na sua empresa daqui a pouco. Antes, deixa eu te perguntar aqui. Seu pai e a sua mãe vieram de Tiros para Unai quando? nossa, eu não sei assim o ano certo que eles vieram, não. A minha irmã era pequena ainda, então não sei te falar E já o vieram ano. casados eles? Já sim. Tá. Eles já vieram casados. E vieram para Unai por quê? Para trabalho mesmo. Eles ficavam na roça, trabalhavam lá, não era bem em Tiros. Era uma cidadezinha que tem perto, não era bem uma cidade. A gente fala Currutela, um lugar lá pequeno chamado Moradinha, lá perto de Tiros. Tá. E aí, então, a minha mãe, mas meu pai trabalhava em fazenda, e eles queriam ir para a cidade e já tinham parentes aqui na cidade de Unai, primos do papai e tudo, que da minha mãe não tem. Do lado da minha mãe só teve primos, mas já tinha irmãos do papai, irmã. E aí eles resolveram vir para a cidade, e quando vieram, tinham juntado dinheiro lá com gado, tirar leite, esse serviço de fazenda mesmo, horta, queijo, e montaram uma loja. Teve loja até deixa eu ver, deve ter uns 8, 9 anos que a minha mãe fechou a loja. Ela tinha uma lojinha ali do lado, no antigo posto do São Domingão. Tá. Você lembra, ali no centro? Ela, desde sempre, quando vieram, tiveram essa loja e ficaram até nessa data. Tá, então lá eles trabalhavam no meio rural, mas aqui eles vieram para o comércio. Do comércio. Tá, joia. Seu pai e sua mãe estão por aqui ainda, paparicando os netinhos? Ai, quem dera. Minha mãe, sim, bastante. Meu pai já é falecido, ele faleceu em 91. E depois disso a minha mãe cuidou de tudo, né? Na época, a minha irmã já era casada, tinha um filho, e ficou eu mais a minha mãe. E a minha mãe continuou com a loja, trabalhando. Tá. Josi, o apelido Josi é desde a infância? Não, na família não é Josi, não. Não? Josi ficou para os amigos. Na família é Melinha. 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 Melinha é o final. E você gosta mais de Melinha ou de Josi? Então eu gosto dos dois, porque Melinha tem aquele negócio que me chama, né? Aquele apelido carinhoso, é como mamãe me chama, papai, minha madrinha, meus tios. Tá. Então hoje eu já tô com mais de 40 um pouco, mas tem aquela lembrança emocional. Tá. Mas eu gosto muito do Josi, até prefiro que quando vai falar eu já falo, porque geralmente meu nome, como é grande e difícil, as pessoas ficam, é Josiane, é Josimária, aí eu já falo Josi para não ter complicação. E alguém acerta? Ninguém arrisca Josimélia. Não acerta. É bem diferente. Inclusive, a grafia para escrever, então, sempre na escola deu problema isso. Tá. Você nasceu que dia? 29 de maio, 1979. 79. Tá, joia. Sua infância toda aqui em Unai? Toda aqui em Unai, sempre morei aqui em Unai. Eu adoro essa cidade. Tá, estudou aonde aqui? Estudei com a Neném Gaia, ficava ali de frente, o Hospital Santa Mônica, tinha Neném Gaia. Com 5 anos fiz o prézinho lá, aprendi a ler e escrever, foi lá com ela. Depois disso fui pro Domingos Pinto, Brochado, fiz o primário, até a 4ª série lá. Depois fui pro estadual, fiz até a 8ª série no estadual. Eu estudei no estadual também. Fiz, era até perto ali da minha mãe. Tá. E aí depois disso fui pra Politécnica, fiz o científico na época, primeiro, segundo e o terceiro. E depois fiz contabilidade, voltei pro estadual, fiz contabilidade. Eita. E depois disso, na Facto, fiz o processamento de dados lá. Tecnólogo em processamento de dados. Exatamente, esse mesmo. Tá, joia. Josi, voltando lá na infância, alguma coisa, algum ensinamento do seu pai, uma frase, um ensinamento que ele deixou para você como legado? Nossa, eu era pequena, mas eu tenho ótimas lembranças do meu pai. Tá. Meu pai era assim, aquele pai
muito presente, muito carinhoso, que não media esforços para ficar perto. Eu lembro muito de apresentações na escola, que ele sempre viajava para a loja, e aí ele chegava correndo para ir assistir. E uma coisa que mas a minha mãe tem essas frasezinhas de efeito, e ele falava muito assim, a vida é dura para quem é mole, mas a vida é mole para quem é duro. Olha. Então você tem que ficar dura. Não, tá bom. E são coisas que eu guardo marcou, muito, assim. né? Eu falo muito com meu filho isso. Às vezes eu tô ali trabalhando e tudo, e eu penso, não, tem que ficar duro. Se ficar duro, a vida fica mole. Tem um ensinamento similar, que eu aprendi, se não me engano, num livro que se chama O Motorista e o Milionário. E assim, eu internalizei isso para mim, meu projeto de vida, que dizia o seguinte: se você for mole com você na juventude, quando chegar a velhice, a vida vai ser dura com você. Agora, se você for duro contigo mesmo, na juventude, que é quando você tem mais força, mais vigor, quando chegar à velhice, a vida vai ser um pouco mais mole, porque aí você terá acumulado alguma condição de se manter melhor, não é? E, na verdade, o ensinamento do seu pai, ele faz conexão com esse ensinamento que... Olha para você ver, meu pai estudou, não teve estudo assim, ele estudou até, na época era na fazenda, até o segunda série, né? A minha mãe foi até a quarta série. Tiveram uma loja e tudo, e para você ver que o ensinamento dele estava de acordo com Tá o de acordo livro, com né? o autor de um livro, né? É a distinção, muita gente não consegue fazer a distinção entre inteligência, conhecimento e sabedoria, né? A inteligência está aí para todo mundo, até para os animais. O conhecimento não é todo mundo que tem acesso, mas a sabedoria, além de ser um dom divino, né? Deus nos concede sabedoria, é a habilidade que cada um tem para lidar com o conhecimento que tem, ou muito ou pouco. E seu pai, ainda que tivesse pouco, ele usou de maneira adequada, né? E ensinamento da mamãe, frase da mamãe, conta para nós. Nossa, minha mãe tem tantas frases, assim. Ela tem uma coisa, assim, de ensinamento, ela não gosta de nada que compre a prazo. O negócio dela é, se você tiver o dinheiro, você compra. Se não tiver, não compra. Você tem uma mãe raiz. Sim. Não, você não tem noção de quanto ela é raiz. Daquelas muito raiz mesmo. Aquelas que tipo, é uma leoa para brigar, mas se o filho tiver errado, meu Deus, ela não passa a mão na cabeça, nunca passou. Eu falo muito, eu brinco muito, eu com a minha irmã, que a minha mãe, que o juiz fala assim, né? Você tem o direito de... Você é inocente até que se prove o contrário. A minha mãe, ela é assim, você está errada até que você me prove o contrário. Ah, é? Ela não te dá o benefício da dúvida. Não, de maneira nenhuma. Ela é desse jeito. Mas assim, eu acho que se ela não fosse assim, não teria conseguido, né? Porque ficou com uma filha pequena e conseguiu, só nós duas, criar loja, manter um comércio, viajar e cuidar de uma casa. Nunca teve ninguém para ajudar a gente, assim. Então, ela é uma empreendedora, uma guerreira e só teve bons ensinamentos, caráter e honestidade para passar para mim e para minha irmã. Tá. Quando você volta o olhar para o passado, para a infância, traz aí para gente alguma situação, alguma história engraçada, divertida, algo que marcou a infância da Joyce. Eu tive muitas coisas que marcaram, assim. Eu gosto muito de lembrar, a minha família é muito unida, a gente fazia muitas viagens e viajavam muitos, assim, em carros. Era a minha mãe, mas meu pai, eu, com minha irmã, meus padrinhos, padrinho Eugênio, mas a madrinha Margarida e as minhas primas, padrinho João, madrinha Sulida, Zezinho, Melquides. Então, se a gente ia no Riachinho, na casa de parentes, saíam uns 5, 6 carros. Era uma festa. Sim, para tiros. E aí, nisso, cada um levava... Na nossa família chamamos de matula, de rebeca, né? Cada um levava ali uma farofa de frango, uma paçoca, um biscoito.
pensa que daqui pro Riachinho a gente parava umas 6, 8 vezes na estrada. Vocês apreciavam o durante. Sim, apreciava muito até Tá. chegar lá. E isso era muito divertido, essas viagens que a gente fazia. Acho que é por isso que eu gosto tanto de viajar até hoje. E era muito divertido essas farrinhas. Meu pai e a minha mãe tinham a loja, então Natal a gente ficava na loja até tarde, depois saía toda a família e ia para casa de algum. Isso lá para 11 horas, meia-noite. E esse junta tudo, essa aglomeração, né? Esse amor, esse carinho da família toda unida era bom demais. Eu tenho muitas lembranças boas disso. Tá fazendo falta, né? Aglomeração, né? Nossa, que como! Tá. Você contou aí para nós a sua trajetória educacional, né? Falou que você se graduou, você tem uma formação em contabilidade, né? Um curso técnico, eu imagino. Sim. E você tem processamento de dados, né? Que é um curso voltado para informática, para programação. Um curso que o Junei não concluiu. Comecei primeira turma na FAC. Admiro quem fez aí cálculo. Eu fiquei até cálculo 2, álgebra. E você ainda me falou, cara, que você é apaixonada em Nossa, eu ciências gostava muito. exatas. Sim, matemática, eu gosto muito, eu adorava fazer esses cálculos. Tá, cálculos mas você não faz 2. cálculos hoje. O que você faz hoje, Josi? Então, hoje eu faço bolos, né? Eu adoço a vida das pessoas. E ainda faço cálculos, né? Porque tem as gramas, cálculos na parte de precificação, na parte dos ingredientes. É um cálculo totalmente diferente. Ah, se errar a proporção de ingrediente, você pode estragar uma receita. Nossa, total, tem toda aquela parte dos líquidos e sólidos, tem que dar certo, né? Tenho que usar um pouco de química e essa eu realmente não gosto. Ah, é? Mas, não. Tá. Tá, então a Josi faz bolo, você é empresária, profissional autônoma? Sim, tenho a minha empresa, sou microempreendedora, né, individual, e na parte de confeitaria. Tá. De repente, daqui a pouco tem fotinhas aqui, o pessoal já vai ficar com água na boca, fala, poxa, como é que eu faço para achar o bolo da Josi? Como que é que faz? Se alguém que assistir esse vídeo quiser saborear o seu bolo, como é que faz? Então, eu faço os stories e sempre falo, né, lá no Instagram, que tem um link lá na bio do Instagram que é só clicar e vai cair no meu WhatsApp. E o meu Instagram é Josi com Y Montijo Bolos. Aí, então é arroba Josi Montijo Bolos. Josi com Y. Josi com Y. Ok, então é isso. Nós vamos colocar nos comentários aí o seu arroba e a gente vai deixar para quem ficar com água na boca a possibilidade de encomendar o seu bolo, se for o caso. Você, Josi, o que você mais gosta nesse seu trabalho de fazer bolos? Então, eu gosto muito da parte de fazer, de confeitar, mas assim, eu acho que o após que é mais gratificante, porque é muito bom você receber uma mensagem do cliente falando assim, nossa, estava maravilhoso o seu bolo, que bom, você fez do jeito que eu queria, você fez mais lindo ainda do que eu estava esperando. Ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente que sempre me encomenda e ela falou assim, Josi, antes de te conhecer, eu tinha que escolher 2 coisas. É a Valéria que falou isso. Ela falou assim, ou eu escolhi o bolo gostoso, ou eu escolhi um bolo bonito. E com você o bolo tá bonito e tá gostoso. Então, isso pra mim é muito gratificante. É o melhor dos dois mundos. Com esse comentário ontem. Nossa, eu fico feliz demais. Tá. Primeiro bolo que você fez, com que idade que você fez? Então, eu acho que sozinha, assim, eu devia ter uns 12, 13 anos. Porque antes eu ajudava a mamãe, mas aí é igual eu tinha comentado que o papai morreu, né? E aí eu ficava fazendo coisas mirabolantes lá em casa pra minha mãe. E aí, a hora que ela chegava, eu queria ter uma surpresa pra ela. E aí eu fazia bolo, fazia torta, pudim, alguma coisa que era pra hora que ela chegasse, ela ter essa surpresa. Eu levava almoço pra ela, com isso saiu almoços assim
maravilhosos, tipo jiló maduro, eu fazia omelete para ela, é, abóbora com casca, porque eu achava que a abobrinha tinha casca, né? A moranga também vou fazer com casca. Então, Aí, nessas experiências aí, saía bolo também. isso aí é Uns não bolo. dava muito certo, não. A minha mãe, tadinha, comia e falava que estava gostoso, mas estava tão horrível. Ela falava, tá gostoso, tá uma delícia. Hoje você é mãe, você sabe que Sei, é eu sei como que é. importante. Sim. Josi, ontem a sua cliente falou que o bolo ficou bonito e saboroso. E o seu primeiro bolo ficou bonito, saboroso? Não, ficou Não? sabor. O que foi para vender Ah, ficou saboroso, bonito. Hoje eu não acho, não. Na época até que era bonito. Mas era, hoje eu olho para ele, não acho tão bonito, mas saboroso ficou. tá. Assim, agora, quando eu fazia em casa, até bolo, meus aniversários, eu falava assim, eu podia comprar, mas eu tinha aquele prazer de querer fazer o bolo, né? Eu acho muito importante essa parte de comemorar. Na minha casa, minha mãe sempre comemorava. Ela Hum. fazia um bolo e alguém que foi da minha época vai se identificar com aqueles guaranazinhos, zaguinho, furava com um prego pra gente tomar. Ah, Então, a minha mãe fazia muito isso em aniversário, com aqueles bolos só molhados com leite condensado e coco. Então, depois que eu peguei a fazer, eu queria fazer também, que a minha mãe fazia. Eu falava assim, eu vou fazer esse bolo aqui. E daí deu essas experiências, assim. E esse primeiro que eu fui fazer pra vender, assim, hoje eu não acho tão bonito, mas na época a cliente ficou muito satisfeita, com o tá, sabor ficou bastante. E com o design também, né? Mas a tá. gente vai melhorando com o tempo. Josi, para vender, né, você faz bolo há quanto tempo? Assim, eu comecei em 2014, mas aí fazia bem pouco, assim, 2014 são 6 anos. Tá. 6 anos. Você foi para Mas São, mais assim foi 2015. você foi para São Paulo para aprender a fazer bolo? Para Fui aperfeiçoar? agora, Ah, fui agora em 2019, em outubro de 2019, fui ah, para Mara Expert, feira de confeitaria, primeira feira de confeitaria assim, voltada somente para confeitaria, porque tem também a FIPAM em julho, mas é confeitaria e panificação. Aí a Mara Cakes fez, ela é assim uma percussora na parte de confeitaria no Brasil e fez essa feira só aprendeu voltada muito? para essa parte. Bastante, muita coisa É, nova, muita experiência, trouxe uma carga, repus energia, inspirações, tá. foi muito bom. São, quantas opções de bolos o seu cardápio tem? Nossa, eu tenho bastante, assim, eu não sei te falar quantas, mas eu tenho mais de 30 recheios. E eles Ah, podem tá. ser combinados entre si, Então vira porque uma no bolo são duas. infinidade. Sim, são muitas Tá. opções. Engraçado, gente. Eu estava conversando com a Josi aqui, perguntei a ela o segredo de um bolo gostoso, saboroso. Aí ela disse: se a gente está feliz, se a gente coloca amor. É verdade? Amor é ingrediente dos bolos? Principal. É o É? ingrediente principal. Já fiz, a minha receita é totalmente medida, né? Eu uso a Hum, balança. E aí eu comecei a notar isso porque fiz o bolo nas mesmas proporções, naquela medida exata. E o bolo ficou horrível. Não cresceu e ficou embatumado, né? Eu falei, meu Deus, mas o que eu fiz de errado? E não estava bem no dia. E aí, com isso, eu descobri, porque assim, o emocional da gente, a gente transfere para a receita. E pode não dar certo com isso. Às vezes a pessoa não vai acreditar nisso, mas eu, por experiência própria, já fiz e realmente o amor é muito importante. é interessante essa questão. No YouTube tem um vídeo que eu vi esses dias, tem até um professor falando, e tem uma pessoa que fez a experiência, fiquei até curioso, com 2 porções de arroz. Numa delas, eles deixam no armário e fala palavras positivas, de energia positiva, e na outra, xingamentos e ofensas. E aquele arroz cozido que recebe só palavras positivas, ele se mantém conservado e o outro apodrece. Tem um vídeo no Tá YouTube vendo? sobre a experiência do arroz, só digitar lá. Eu acho interessante essa questão da energia, né, que a gente carrega nas palavras, no nosso humor. Então,
Alegria e amor são ingredientes principais da Josi nos Sempre, bolos. sempre com alegria, com amor. Tá. E eu realmente converso com os meus bolos, Ah, é? acho eles assim, sim, Que legal. olha a loucura. Você fala Mas pro bolo, assim, eu você está lindo, maravilhoso. Te lindinho da amo. mamãe, porque a gente considera, é uma criação, né? É um filho. Minha esposa Falou, conversa com as vocês são plantas aqui muito de lindos. casa. Tá vendo? Mas que bom. Dá certo. Tá. Josi, mais alguém na família que faz bolo também? Mesma profissão sua? Ninguém, só eu que saí com essa profissão mesmo. Na minha família tem comerciantes, Ah, tem meu marido, né, que é policial, tem sim. jornalista, tem veterinária, outros que mexem com. A maioria é comércio. Tá. Às vezes muda de comércio para comércio, mas muitos são comerciantes mesmo. Tá. Professoras também. Tá. Josi, você já deu spoiler, né? A Josi é a esposa do Adelto, né? Meu amigo Adelto. Casada há quanto tempo, Josi? 10 anos fizemos em janeiro. 10 anos, que bom. 10 anos. Como que é o nome do marido todo, o nome todo dele? Adelto Ferreira de Castro, e depois do casamento Montijo, que eu peguei meu sobrenome, o dele, e ele pegou o meu. Ah, caramba! Eu Eu sei sei que essa possibilidade foi trazida com o novo Código Civil, né, de 2002, mas eu nunca tinha encontrado alguém que tivesse feito aliança nesse sentido, não. Muito legal. Então o Adel, ele também é Adelto, é Montijo agora. É Que bom. Montijo também. Tá, joia. Como é que vocês se conheceram? Eu e a Adelta, a gente conheceu por amigos em comum. Na escola mesmo, a gente foi amigos durante anos. Amigos, assim, de sentar na mesma rodinha, eu com o namorado e ele com namorada também, mas até então era amizade mesmo. E aí, essa amizade virou amor. É mesmo? Sim, começamos a namorar. Quem que se interessou um pelo outro primeiro? Quem foi? Adelto. Então tá. E o primeiro beijo o Adelto ganhou quando, onde, lembra? Lembro demais. Eu tava indo fazer um concurso da penitenciária, esse concurso que eu tava te falando. E ele me pegou de carro, que ele tinha comprado tinha pouco tempo, o carro dele que ele tinha na época, e me pegou para me mostrar que tudo que acontecia ele ia me mostrar. E aí, nesse carro, escutando uma música, e foi aquele primeiro beijo. Aquele primeiro beijo que eu pensei assim, foi o meu primeiro e o último beijo com essa pessoa, porque é esse mesmo. Sabe quando você encontra e fala assim, é esse. Olha só, que bacana. Quem de vocês dois é o mais romântico? Eu acho que é um empate, assim. O Adelto era mais romântico, mas eu aprendi a ser mais romântica com ele. Alguma coisa... Então hoje é um empate. Algum fato romântico que marcou aí o relacionamento do casal? Nossa, teve uma coisa que me marcou muito. A gente já era casado, trabalhava na penitenciária. E aí o Adelto não cozinhava, assim. E aí era Dia dos Namorados. E eu cheguei da penitenciária, e ele tinha arrumado um jantar, preparado o jantar todo aqui em casa. E eu achei, nossa, muito linda aquela atitude dele. Inclusive, não só o jantar, a casa, ele estava de férias, ele tinha arrumado a casa inteira. Olha só. Com o jantar. Então, parabéns pro Adelto. Que bom. Ele é maravilhoso demais. Parabéns. Vocês têm filhos? Temos um filho, o Heitor, que está com 7 anos. Tá. O Heitor vai precisar fazer 8, igual sua irmã, para ganhar um irmãozinho, uma irmãzinha? Então, até que a gente estava querendo esse irmãozinho, mas esse irmãozinho nunca chega. Ah, é? Tomara nunca que venha chega. logo. Nossa, tomara. Tá. Ô, Josi, quem é mais organizado, você ou Adelto? 1000 e infinitas vezes por cento o Adelto. É impressionante. Ele, como diria o Heitor, ele conserta qualquer coisa e organiza tudo. Você pode ver uma coisa assim, está completamente bagunçada, e ele faz uma mágica que ele organiza.
Tá, Ele é joia. muito organizado. E essa menininha aí, quem é? Essa sou eu com 5 anos lá no fundo lá da minha mãe, lá em casa. Lá É, na casa da mamãe, né? tá, joia. Fotinha mais antiga, tinha 5 anos. Quais eram os sonhos dessa menininha aí, Josi? Nossa, nessa época essa menininha só pensava em brincar de boneca e correr nesse quintal aí, Ah, que era é? muito grande. E agora? Essa foto aí foi dos 25 anos de casados do papai, da mamãe, meu pai, minha mãe. Essa no fundo é minha irmã e essa da frente sou eu. A gente entrou todos juntos. Foi lá na capela, lá do convento. Tá, joia. Bodas de prata, né? 25 anos, é isso? 5 anos, meu pai, mas a minha mãe era assim, um casal. Nunca vi meu pai nem falar mais alto com a minha mãe. Eles eram muito amorosos, se davam muito bem mesmo. Era muito, muito lindos ver os dois juntos. Tanto que a minha mãe ficou viúva desde 91 e nunca se casou. Tá, joia. Formatura? Formatura, essa aí é a minha formatura de 2002 da Tecnólogo, né, em processamento de dados. Eu tô até meio com o olho meio cheio de lágrimas aí na foto, porque foi assim, a minha mãe e eu sabemos a dificuldade que foi para ter essa formatura, então foi uma vitória. Marcou. Muito. Tá. Vamos para mais fotos. E agora? Essa aí é a minha família, faltando a Adelto, que ele tava de serviço nesse dia. Mas aí sou eu, a mamãe, meu Heitor, meu sobrinho, o Brightney, a esposa dele é Thaís, a minha irmã, a Meire, eu falo Meire, mas ela também tem o apelido de Josi. Tá. E a minha sobrinha Carielle. Esse aí foi em setembro, meu sobrinho foi o dia que a gente despediu dele, que ele tava indo para Milão. Ele foi morar lá em Milão. Mora lá ainda? Mora lá ainda, ele foi fazer um mestrado lá tá. em Milão, e aí tá lá ainda. Bacana, tá. Vamos ver mais fotos. Você Essa e seu sou amor? Um dos seus Meu amores? filhinho. Seu filhinho? Esse era um vídeo que eu tava fazendo, ensinando essa decoração desse bolo. Deve ter, acho que 1 mês e pouco essa foto. Você tava gravando aí. Tava. Essa é eu e o Heitor, a gente é desse Caras jeito loucas. aí, ó. Junta os dois, é bagunça. Que legal. Opa! E aí o Adelto? Essa aí é a foto do trio inseparável, que a gente em todo lugar tá os legal. 3, assim, só se não tiver os 3 juntos é porque tem alguma coisa, algum tá com compromisso, ou a Adel tá trabalhando, a gente anda muito os 3 juntos, pijaminhas iguais, juntinhos até pra dormir. Eu tô vendo aqui. Eu falei que estávamos combinandinhos pra dormir. Foi, bom. acho que tem umas 2 semanas essa foto. Mais uma vez? Os 3 juntos. Essa foto aí é feliz por estar nós, assim, mas triste porque foi meu aniversário desse ano e a pandemia, e eu gosto muito de comemorar. Sempre aniversários, assim, o meu, da Adel, do Heitor, eu gosto de reunir a família pra gente cantar o parabéns, e nesse ano foi só nós 3 mesmo. Nem a minha mãe não veio, nem minha irmã, nem minha sobrinha, nem minha sogra, nem meu sogro, minhas comadres, minhas afilhadas, foi só nós 3 mesmo. Estávamos felizes por estarmos juntos e graças a Deus a família tá toda bem, mas tristes porque não tava a família inteira, né? Vontade de aglomerar. Muita! Aí nós estamos no litoral. Eu amo viajar, eu, a Delta, a gente gosta muito de viajar. Essa aí foi a última vez que a gente foi à praia, em outubro do ano passado. Tá. Foi muito boa essa viagem. Dessa viagem daí a gente já foi para São Paulo, pra feira que eu tinha comentado anteriormente. Tá, que bom. Nós aí estávamos no compromisso social. Sim, a primeira vez que o Heitor foi pajem, meu primo casou. Isso aí é lá em Tiros, essa foto. Meu primo estava casando. Foi a última vez também que a gente reuniu a família lá, que era para ter reunido agora em julho. O meu primo formou em medicina. Era para ter sido uma festa muito grande lá em Goiânia, reunida a família, e por causa da pandemia vai ser, acho que janeiro. Então a gente adiou esse encontro da família toda. Então
Então essa foi a última vez que a família ficou 4 dias nessa farra toda com o casamento. Foi Aglomerando. muito bom. Aglomerando o tempo todo. Tá. Essa aí é a mãezona. Ai, essa aí é a minha mãe maravilhosa, guerreira. Essa, sem palavras para ela. Tudo que eu tenho, que eu sou, tenho que agradecer a ela. Tá, joia. Já dei spoiler aí da próxima foto com a mãezona. Essa aqui também, eu, a Delta e Heitor, né? Como sempre, trio. Aí da Mara Cakes Fair 2019, que eu fui lá, tive o prazer de conhecer todas as confeiteiras que eu admiro, que eu me inspiro, que eu gosto dos trabalhos delas. Pude fazer uma aula presencial, o primeiro curso presencial que eu tive a oportunidade de fazer foi lá. Pude confeitar um bolo também no stand lá, fazer um bolo meu com outras pessoas assistindo. Foi assim 4 dias de uma experiência muito enriquecedora profissionalmente. Muito bem. Sou eu com um dos filhinhos. Eu aí com o bolo. Tá joia. E aí tá a pequenininha de novo. A pequenininha de novo. Bom, nós estamos conversando já há 36 minutos, não parece. Passou rápido. Mas o papo tá aí rolando há 36 minutos. A gente tem ainda muita coisa para conversar. Claro, você mora aqui em Unai, mas mora em que bairro? No Canabrava. Moro no bairro Canabrava, bem de frente aqui, a quadra do bairro. Esse bairro aqui, que, nossa, muito bom. Eu sempre, quando era solteira, eu nunca, só tive 2 casas até hoje, né? Onde que a minha mãe mora até hoje, foi onde eu nasci. Quando a minha mãe veio para cá, eles compraram a casa lá e tem até hoje, que é ali na Rua Luiz Alves. Sim. E de lá eu vim para cá e eu posso dizer assim que aqui eu fiz muitas amizades, o pessoal é muito receptivo, um bairro muito familiar. Eu conheço mais vizinhos aqui onde eu moro do que onde eu morei a minha vida toda. O bairro Canabrava é sensacional, assim, é muito comunitário, né? Quem mora contigo? Você, o Adelto, o herdeiro? Só nós 3. E animal de estimação tem? Eu tenho 2 gatinhos, Chimbico e o Bonitinho. Chimbica? Chimbico, é menino. Chimbico e Bonitinho. Chimbico e Bonitinho. Tá joia. O que você menos gosta em Unai, Josi? O que eu menos gosto em Unai? Então, eu não sei, assim, porque eu gosto tanto dessa cidade. Eu acho que às vezes as pessoas não entenderem as coisas. É igual, sai os decretos, sai as coisas, olha, não pode fazer isso, não pode. Mas eu acho que isso não é nato de Unai, acho que é nato do Brasil, né? Não é bem da nossa cidade. A pouca disposição para obedecer. Sim, eu acho que isso é do brasileiro mesmo, infelizmente. Tá. E o que você mais gosta? Eu amo essa cidade, eu acho que assim, as pessoas são muito calorosas, tem muito calor humano. Sim. É fácil de você fazer amizade, fácil de conviver. Apesar da nossa proximidade com a capital do Brasil, ainda é uma cidade tranquila, a gente pode se dizer, porque apesar de tantas coisas que acontecem, mas ainda é uma cidade tranquila, é uma cidade que dá para você passear à noite, é uma cidade que dá para você sair. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa na nossa cidade. Se não fosse morar em Unai, Josi, moraria em que cidade? Se não fosse morar em Unai, acho que em Tiros. Cidade pequenininha, mas eu gosto muito de Tiros também. Onde que eu ia para passar férias, ia para ficar. E apesar de ser uma cidade maior, mas Brasília pela comodidade, por ter muitas coisas perto, por achar tudo, por isso. Também seria uma opção. Sim. Josi, o que já fez você chorar? Eu sou chorona. Eu choro por muito. Eu sou emotiva, eu choro de alegria, eu choro de tristeza, eu choro de nervoso. Chora sem motivo também? Choro sem motivo. Você tinha que ver quando eu tava grávida, era muito sem motivo. Era. Mas, assim, uma das coisas que eu chorei muito, assim, foi por causa do meu pai, né? Uma falta que eu digo que a saudade
você se acostuma com a falta, né? Acostuma com sentir saudade, mas você não se acostuma de faltar aquela pessoa. Então, isso é uma coisa que dói muito. E esse foi o ensinamento do choro? Você aprendeu algo mais? Então, com o choro, eu aprendi que às vezes é melhor não segurar, né? Porque às vezes você segura as emoções e causa uma coisa ruim por dentro. Então, às vezes é melhor que seja de choro, de alegria ou de tristeza, é melhor colocar tudo pra fora mesmo. Entendi. Ser mais transparente. Tá. Josi, você viu as outras entrevistas aí, você viu que a gente brinca, né? Sim. E agora nós temos uma brincadeira que a gente chama de isso ou aquilo. Vamos brincar? Vamos. Então vamos brincar. Primeira opção do isso ou aquilo. Vamos lá, vai aparecer a frase aí. Opa, eu acho que eu vou ter que melhorar um pouquinho aqui, porque não foi possível ler. Ok, deixa eu melhorar aqui a visibilidade dessa tela. Junei, só um minutinho aqui que eu estou melhorando. Agora vai dar certo. Roupas pretas ou brancas? Pretas, com certeza, adoro roupa preta. E essa predileção pela roupa preta é antiga? Você encontra um significado para isso? Não tem assim um significado, mas eu gosto da cor preta. Eu acho bonito assim a roupa escura. Acho que é por causa do tom de pele, realça, porque às vezes eu coloco uma roupa branca ou amarela, eu fico muito sem notar, né? Então a preta para destacar mais. Tá jóia. Vamos para mais um isso ou aquilo. Deixa eu ver agora a próxima frase. Rock ou hip hop? Rock. Você também é geração raiz, né? Claro, é rock and roll. Tá jóia, Josi. Mais um isso ou aquilo. Livro de bolsa ou e-book? Então, antigamente era o livro de bolsa, hoje em dia é o e-book, com certeza. E eu gosto muito de ler, sou viciada em leitura, então hoje eu já carrego, né, que antes eu tinha carregando um livro, hoje em dia eu coloco tudo no tablet e cabe tantos, né? Então hoje eu prefiro. Mas mesmo assim, os que eu prefiro, minhas coleções, eu faço questão de comprar os livros e guardá-los, nem que seja para mim não ler, mas para mim ter o livro físico. Você leu a coleção Vagalume, capaz, não leu? Nossa, li demais. Eu tenho ali que eu quero fazer o Heitor gostar, que é Harry Potter, gosto muito. Eu, coleção Vagalume, eu li toda, ainda eu quero reler alguns daqueles livros agora. Você sabe, aquele Escaravelho eu tenho muita vontade de ler, né? Éramos 6, virou até novela. Escaravelho do Diabo, Mistério de 5 Estrelas, Coração de Onça, 100 Noites Tapuias, Ilha do Tesouro. Na escola era obrigatório, né? A gente lê quase todos. Mas depois eu pegava na biblioteca também pra ler alguns. Tunico, lembra? Tunico, lembro. Tinha aquele da porquinha, o mistério da porquinha, o negócio de uma porquinha. Acho que tinha alguma coisa. Eu li esse também. Manhã ou noite? Noite. Tá. Adoro as noites. Eu prefiro as noites do que amanhã. Trabalho muito à noite também. Eu acho que a noite tem até mais rendimento. Eu gosto da noite. Tem aquela questão do biorritmo, né? Tem gente que tem uma curva de produtividade mais acentuada à noite. Vamos lá, o último isso ou aquilo. Deixa eu me ver. Economize, esse é o conselho? Economize, com certeza. Não gaste todo o seu dinheiro, você não sabe o que pode acontecer no futuro. Inclusive, vai que acontece uma pandemia, né? Como aconteceu. Então, sempre economizar é um ótimo conselho. Deixa eu te perguntar, a pandemia, que ela trouxe dinheiro ou ela levou dinheiro de você? Então, para mim não foi ruim. Nas primeiras semanas, sim. Mas o pessoal, acho que por causa da pandemia, da distância, mesmo assim, decidiram continuar fazendo as comemorações. Acho que nesse momento é muito importante comemorar a vida, comemorar a família. Então, diminuiu tamanhos. Os bolos que eu fazia muito grande, o pessoal
pegou menores para fazer a celebração, comemorar, que seja só em casa, com o pai, a mãe, com o marido, com os filhos, mas sempre encomendam. Tem uma máxima que fala, né? Tem gente que chora e tem gente que vende lenços. E aí eu já fico vendo muitas histórias de pessoas que duplicaram e até triplicaram o rendimento com essa crise, porque crises trazem também escondidas oportunidades, não é? Sim. E aí é a parte se você, né, aquela história do limão faz uma limonada, né? Exatamente. E empreender. Eu faço também os potões de sobremesa, o pessoal compra para dar aquela vontade de comer uma sobremesa em casa, né? Porque a gente quer comer uma coisa diferente, tá em casa. Então, compravam esse potão para poder comer sobremesa. Os bolos que eu fazia muito no final de semana, tamanhos grandes, começou a ser durante a semana inteira, muitos pequenos. Então, para comemorar, para dar de presente, às vezes a pessoa não podia estar junto, mas falava assim, não, eu quero comprar só para a pessoa ver que eu lembrei, comer esse bolo sozinho, que seja sozinho. Mas foi muito bom para mim. Tá joia. A outra brincadeira que eu te convido para a gente brincar agora é complete a frase. Vamos lá, complete a frase. Já te expliquei como é. E parece-me que está desconfigurado também, mas eu vou arrumar bem rapidinho. Não sei o que está acontecendo com o aplicativo aqui, mas aí é só você ter um pouquinho de paciência que vai dar certo. Complete a frase. Eu sempre quero fazer bolos todo dia. Tá joia. Todo dia. Nós temos aí aquelas brincadeiras. O Adelto, antes de comer do seu bolo, ele levou algum bolo? Nunca levou bolo. Olha só. Tá joia. Vamos lá para o próximo então agora. Próxima frase. Olha só. Água mole em pedra dura. Sempre bate até que fura. Pronto. Vamos sortear. Tem que insistir. Pronto. Pode não ter dado certo na primeira vez, mas é só insistir. Tenta de novo, tenta direito, que vai dar certo. Tá joia. Agora vamos ouvir a opinião de uma esposa de policial. O bandido bom é bandido? Preso, né? Preso. O que eu posso... Qual outra resposta que eu vou ter? A não ser que deixe de ser, né? Com certeza. Eu acredito, assim, que as pessoas podem mudar, sim. Mas, assim, se a pessoa... Todo mundo tem a culpa, né? O que fez, você tem que pagar. Por mais a pessoa pode ser boa. Porque eu acho que... Eu acredito naquele que ninguém nasce ruim. Tudo é um meio que você vive que às vezes te corrompe. Por isso que às vezes acontece muito da pessoa estar em situações de crise, lugares, o lugar que mora, as pessoas que você convive. Então, bandido bom é bandido preso para pagar o que ele tiver feito. Tá. Mas com certeza pensando nele, na recuperação dele. Tá, joia. Vamos lá para mais uma frase, a quarta frase. Eu gostaria de ter mais tempo para minha família, de ter mais tempo para ficar com meu filho. Tá. Filhão ajuda a fazer bolo? E ela ajuda... Você sabe que o meu filho ajuda a fazer algumas coisas, sim? Eu faço alguns topos também para os bolos, para os meus bolos eu faço alguns topos. E aí ele me ajuda com a parte de pegar o lixo e tirar. Eu não vendo docinho para fora, mas eu faço brigadeiro que eu decoro nos bolos. Ele às vezes enrola para mim. Então, tá bom. Ele ajuda, sim. Ajuda a comer bastante. A degustação, né? Especialidade. Sim. É fácil para ele. Quando criança, Quando criança eu era muito feliz. Foi uma infância muito, muito maravilhosa. Cresceu, ficou grande, continuou feliz. Continuo feliz. Tá joia. Vamos lá então agora para mais uma parte do nosso bate-papo. E vamos falar aqui sobre algo que tem a ver com
a sua atuação profissional também no que diz respeito à liderança. Você tem que conceito de liderança? O que é ser líder para você? Eu acho que o que é ser líder na parte profissional, né, é a gente criar uma tendência, fazer uma tendência, mas assim, eu vejo líder fica parecendo que a gente tá querendo se envolver mais e aparecer mais do que o outro, mas eu não vejo por esse lado. Eu acho que a gente ser generoso com as pessoas, com os concorrentes, aconselhar, porque sempre que algum colega meu de profissão, né, concorrente, mas vou colocar aqui entre aspas esse concorrente porque a gente faz aquilo, mas não é um concorrente de desagradar um ao outro, é aquela concorrência boa, aquela concorrência saudável. Então, ser líder da minha área, eu acredito que seja isso, você querer ser inspiração para os outros, eu acho que isso seria. Você é uma pessoa comprometida? Sim. De 0 a 10. 20. Eita! Tem um amigo meu aqui que eu perguntei pra ele se ele era comprometido. Ele falou, eu falei de 0 a 10. Ele, só até 10. Encontrei uma que joga no mesmo time que ele. Quando você encontra numa situação de dar presente ou receber presente, o que você mais gosta, dar ou receber? Dar, eu gosto mais de dar presente, eu gosto muito de dar presentes, assim, para os amigos, para a família, sempre que eu vou viajar, chegar, a minha família tem esse costume, você vai na casa de alguém, levar alguma coisa, e eu gosto muito. Lógico que receber é muito bom, né, quem não gosta de ganhar presente, mas eu gosto muito de dar presente. Tá. Você prefere ser criticada ou elogiada? Elogiada, com certeza, mas se for uma crítica construtiva, eu prefiro também, porque às vezes, hoje em dia a internet é muito terra sem lei, né, que às vezes as pessoas acham que se dão no direito, né, de não saber da sua vida, não saber nada do que acontece e te criticar por coisas que ela não conhece. Se for uma crítica construtiva, sempre é bem-vinda, é melhor a pessoa ser sincera do que um elogio falso, né? Mas eu gosto muito dos elogios verdadeiros. Tá, joia. Quando você erra, como é que você lida com o erro? Nossa, me cobro, fico 2 dias triste, fico mal demais, eu me cobro muito. E quando erram com você? Você sabe que eu sou bem tranquila quando erram comigo, mas assim, falo pra pessoa, ser direta. Eu acho que às vezes você ficar rodeando muito, não tem como a pessoa saber, né? Que às vezes as pessoas erram até sem querer, às vezes erram sabendo que aquilo foi errado, mas às vezes é uma coisa que te deixa magoado, uma coisa que te contraria, e às vezes a pessoa não sabe. Então eu prefiro expor isso para que não aconteça, né, de novo. Você acorda cedo? Agora eu acordo cedo. Acordo cedo. Por que agora? Quando... Parece-me que não é opção. Não é? Era uma coisa antigamente que eu tinha horror a acordar cedo. Na época que eu era solteira, eu gostava muito de dormir até tarde. Depois comecei a trabalhar, né? Trabalhei 15 anos, meu antigo emprego. Então eu tinha que acordar todo dia 6 horas. E quando era feriado, sábado, domingo, eu acordava até tarde. E aí depois disso eu falei, agora eu não vou acordar mais cedo. E agora eu acordo mais cedo ainda, porque às vezes no final de semana eu tenho que acordar 5, 6 horas para dar conta das encomendas. Mas é porque sempre, como eu te falei, eu sou da noite. Então eu posso estar muito cansada porque eu não vou dormir tão cedo. Entendi. Eu durmo tarde, meia-noite, 1h. Então por isso a dificuldade do cedo. Ser, ter ou fazer? O que é mais importante? Ser. É muito importante. Ser. A gente tem... Sim. Eu acho que o ter não leva a nada. A gente daqui dessa terra, a gente não leva nada. Então, a gente tem que ser. Procurar crescer espiritualmente. Ser uma pessoa melhor. Procurar sempre esse crescimento. Ser melhor com a família. Ser melhor... Tá. Não só pra gente mesmo, mas com todos que nos rodeiam. Então, ser é bem importante. Josi, conta um defeito seu pra nós.
Então, já foi meio que implícito aí antes, né? É a organização. Até Mas é que no porque meu parece-me trabalho que o Adelta é um páreo difícil de ser superado, né? não consigo, esse eu nunca vou conseguir, mas é uma inveja muito grande que eu tenho dele. Então tá. O defeito é essa inveja dele? Da Eu acho que organização? sim. Tá. Eu tento muito, eu quero muito ser igual ele nessa parte. E uma qualidade, Josi? A qualidade, eu acho que é difícil a gente falar uma qualidade da gente, né? Mas a qualidade é porque eu sou muito amiga da minha família, eu sou muito carinhosa, amorosa, assim. As pessoas, não sei por que, sempre conversam comigo e já começam a contar. Eu acho que eu tenho esse dom de ouvir os problemas e Entendi. de deixar as pessoas melhores. Assim, eu acho que isso é uma qualidade minha. Você é uma pessoa grata? Muito, sou grata muito a Deus por tudo que Ele me deu até hoje. Rezo todos os dias e agradeço muito pelo que eu tenho. Sou muito agradecida pelo que a minha mãe faz por mim, pelo meu marido, por ter esse filho maravilhoso, pelos meus sobrinhos, pela minha irmã, pela a minha cunhada, pelos meus sogros, por toda a minha família, por ter Quanta nascido nessa gratidão. cidade. Sou grata por tudo. Sou Muito grata aos bom. meus clientes. Eu sou muito grata. Ô Josi, você fala eu te amo com frequência? Todos os dias. É. Eu e o Heitor falamos assim muitas vezes durante o dia. Quem é que Pro meu mais marido. ouve o eu te amo de ti? Heitor. É. Quem mais fala pra ti eu te amo? Heitor. É. Qual a última vez que você ouviu e falou? Deixa eu ver aqui quantas horas. 8h05. 5 e pouco da tarde eu tava ali fora e o Heitor foi lá e eu tava gravando os stories, até falando da entrevista que ia fazer hoje. O Heitor chegou em mim e falou: mãe, você já gravou? Já. Posso ir aí te dar um abraço? Pode. Me abraçou e eu te amo, viu? Que maravilha. Que bom. Ô Josi, o que é o amor? Sua definição de amor, o que é? O amor é a gente poder estar perto das pessoas que nos fazem bem e esse afeto poder ser retribuído. E isso é o amor. É mais do que... É você querer bem mais do que você quer que a pessoa te queira bem. Porque o amor não se mede pelo... Assim, vou amar porque a pessoa me ama. Não, você ama incondicionalmente, independente se a pessoa te ama ou não te ama, você ama. É aquele sentimento que você dá livremente. Eu acabei assim viajando numa definição que você falou no sentido de querer o bem. Tem um pastor que eu admiro muito o trabalho dele, chama-se Ed Renekiewicz, e ele trouxe uma definição de amor uma vez que eu achei tão interessante e que faz conexão com o que você disse aí. Ele falou, olha, a diferença entre amar e gostar. Aí ele disse, olha, gostar é querer bem. Querer bem perto, querer bem junto, querer pra gente, isso é gostar. Amar é querer o bem. Isso. E você Querer vê que bem, faz diferença, querer o porque bem. você querer bem não quer dizer que a pessoa tem que estar ali do seu lado o tempo todo. Você Pois quer é. que onde ela esteja bem, né? Então, pois é. Bom, vamos aqui, nós temos mais um quadro aqui, que a gente sempre traz essas atividades lúdicas. Deixe-me ver aqui agora essa atividade lúdica aqui, onde a tela fica branca e que a gente chama de like ou dislike. Vamos lá, bem rapidinho no like ou dislike, eu já te expliquei como funciona. Pode ser? Pode. Vamos lá então no like ou dislike, só ajeitando um pouquinho a tela aqui. Primeira opção do like ou dislike. Opa, junei aqui. Like ou dislike. Não é bolo. Like. Like. Demais. Like pra lasanha. Eu quero pôr ainda, entre parênteses aí, a lasanha da minha comadre, irmã da Delta, comadre Cristina, que é maravilhosa. Eu amo a lasanha dela. Fica a dica, comadre. Fica a dica. Tá, vamos para mais um like ou dislike. Nossa, like é Então, tudo.
Deus na vida da gente, e ele me ajuda todos os dias, assim. Às vezes eu tô com um problema, eu falo, Senhor, me dá uma luz à noite, assim, e no outro dia eu tenho aquela certeza do que fazer no coração. Eu tenho muita fé, acredito muito em Deus. Amém. Mais um like ou dislike, olha aí. Like, adoro a Palmeirinha, as receitas dela. Acompanho, assim, desde de pequena as receitas, né? Os programas na televisão. Então tá. Gosto demais. E bem-humorada, coloca alegria, felicidade das receitas, né? Muito. Ela é muito boa. Tá. Mais um like ou dislike. Nossa, quem mexe com doce, com bolo? Então, mas like, eu gosto de jiló. Omelete de jiló é um dos pratos preferidos da mamãe. Like. Tá. Doce de jiló eu sei que tem, agora bolo... Bolo não. Bolo não. Doce de jiló eu já comi, parece um pouco um doce de figo. Ah, é gostoso. É. Vamos para mais uma aí. Nossa princesa. Like, né? Like demais. Nossa cidade maravilhosa. Como você disse aí, a princesinha do Noroeste Minas. É verdade. E agora a gente continua brincando com o eu nunca, eu já. Eu nunca, eu já. Deixa eu ver aqui. Já te expliquei como é a brincadeira. Eu nunca postei algo enquanto estava bêbado e me arrependi. Já postei alguma coisa quando eu tava bêbada, mas não me arrependi. Ah, é? Então não. Era só foto de a gente na farra, assim, com os amigos e tudo. Às vezes ficava com aquela aparência meio diferente, mas nada que se arrepender assim, não. Eu nunca menti para alguém sobre qual era o meu nome. Não, esse eu nunca menti, não. Afinal de contas, é Josi. É Josi, né? Era Josi. Só não falei ele todo, mas é Josi. É Josi, pronto. Tá valendo. Tá valendo. Eu nunca viajei para fora do país. Eu já viajei para fora do país. O ano passado... Conta onde você foi. Então, ano passado a gente foi, a Adel tinha muita vontade de conhecer Foz do Iguaçu, né? Uhum. Então, fomos em maio do ano passado para Foz do Iguaçu. Então, lá, como estava pertinho, a gente foi até a Argentina e até no Paraguai. Ah, então tá jóia. América do Era Sul. queria ter ido para Milão também, mas não deu por causa da pandemia. Não, logo você vai. Terminou a pandemia... Providenciei com a Delta. Aqui ficou fácil, né? Seu primo tá lá, não é isso? Meu sobrinho, eu queria justamente só para visitar mesmo. Seu sobrinho. Tá. Eu nunca peguei emprestado e não devolvi. Então, eu acredito que não. Se eu peguei e não devolvi, eu esqueci. Mas eu acho que não. Tá, se alguém tá assistindo e foi o caso... Por favor, gente, me fala, eu devolvo. Fala pra Josi. Mas se foi, era antigamente. Deixa eu ver aqui. Eu nunca menti para os meus pais sobre onde eu tô indo. Já. Que adolescente que não fez isso, que atira a primeira pedra. Já demais. Então tá. Bom, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, que foi muito agradável, muito bacana. E aqui no finalzinho a gente deixa normalmente... Aliás, nós já passamos de 1 hora. No Facebook sobe com mais de 1 hora, no YouTube também. Agora no Instagram vou ter que dividir em 2 vídeos. E aí eu vou te pedir aqui para poder a gente fazer aqui o nosso bate-bola também, bem rapidinho. Onde eu vou falar um tema e você fala uma palavra para mim com relação ao tema, tá ok? Tá bom. Com uma palavra, se possível. Unai. Unai? Falar uma palavra com Unai? Uma palavra que defina Unai para você. Uma palavra que defina Unai. Ou mais. Amor. Amor. Tá. Amor. Eu amo essa cidade, minha cidade de coração, onde eu nasci, cresci, onde constitui minha família. Unai é amor. Tá. Família. Tudo.
representa tudo. Família, sem a família da gente, a gente não é nada, a gente precisa dela, precisa do carinho, precisa do companheirismo. Tá. Significa muito. Bolo. Doce. Alegria. Tá. Empreendedorismo. Feminino. Empreendedorismo feminino. Acho que hoje em dia as mulheres estão com esse destaque. Com o empreendedorismo feminino, a gente tem alcançado um destaque a mais, porque antes os homens ficavam muito com esse lugar de destaque, as mulheres muito na área da cozinha, né? Apesar que eu fico muito na cozinha também, mas administro a minha empresa. Então, eu acho que feminino, muitas mulheres em situação crítica de abusos têm conseguido a sua independência com o empreendedorismo feminino. Muitas mulheres estão indo administrar empresas. Aqui o NAI mesmo, a gente tem a Eliana, né, da ACIL, que comanda, né, que chefia a ACIL, vou falar assim, presidente, né, preside a ACIL. Então, eu acho que a mulher tem ganhando muito destaque com esse empreendedorismo. Futuro. Futuro é incerto, mas eu tenho planos. Tem planos. Eu tenho plano. Vou colocar planos. Tá, joia. Bom, estamos caminhando para o finalzinho. Se de fato eu deixei de perguntar algo, ficou algo que você gostaria de falar, o espaço agora é para você fazer suas considerações finais, Josi. Não, acho que foi tudo. Não, eu só tenho que agradecer. Só quero aqui deixar uma parte para falar. Agradecer a minha família. Vou começar de cima, né? Agradecer a Deus tudo, que eu sou muito grata por eles. Agradecer a minha família pelo incentivo, minha mãe, a família do meu marido, o meu marido por ser tão maravilhoso e apoiar meus projetos mais mirabolantes e tudo. Meu filho também, por tudo que ele representa e tudo que ele faz por mim. Meu sobrinho, a esposa dele, a minha sobrinha, a minha irmã. Agradecer. E também aos meus clientes, né? Obrigada pela preferência, né? Por tantas pessoas hoje que se confeitam, que têm trabalhos lindos aqui no NAI. Eu agradeço a vocês por me escolherem. E a você, Junei, por essa oportunidade. Muitíssimo obrigada. Fiquei muito feliz. E eu sou muito grata por ter essa oportunidade, por você querer me entrevistar. Agradeço muito, viu? Ah, tá. Eu tô procurando aqui na internet umas imagens e deixa-me ver aqui. Deixa eu ver se é possível colocar aqui e aí você vai me falar onde que a gente consegue encontrar essas imagens aqui. Elas não estão... Onde que a gente acha essas imagens? Essas aí são as minhas delícias. @Josi com Y Montijo Bolos. Tá. Deixa eu ver Instagram. aqui. Opa, meu Deus. Eu tô atrapalhando aqui. Bom. Basta clicar nesse linkzinho aqui que vai lá para o seu... Já cai direto no meu WhatsApp. E já pede o bolo. E tem que buscar ou você entrega o bolo? Não faço entregas, tem que buscar. Eu trabalho sozinha, assim, eu não tenho ajudantes aqui. Todo o meu produto é artesanal. Então, eu sou a cozinheira, a confeiteira, a profissional de marketing, a secretária que responde as mensagens. A social media que faz tenho... esse Instagram bonito, não é? É você também. Sim, sou... 1001 utilidades. Josi, para encerrar o nosso bate-papo, quem é a Josi para a Josi? Então, a Josi é uma sonhadora. Sonhou em empreender, sonhou em trabalhar com bolos. No início, a Josi não acreditava nela mesma, mas teve o apoio, como eu disse, da família. Na época, no início, foi meu sobrinho, o Brightney, que resolveu montar. Por isso que até tá zap da Dinda ainda, porque eu sou a Dinda dele. Então, com isso, a Josi, de tanto acreditarem nela, a Josi acreditou nela. E no momento que a Josi acreditou nela, tudo deu certo. Porque a gente realmente tem que confiar e acreditar na gente.
Tá, joia. Então, Josi, que acredita em si mesma, prazer em te conhecer. Foi um prazer. E é interessante que nós não nos conhecemos pessoalmente. Eu sou amigo do Adelto, mas nunca conversamos assim, foi a primeira vez. Já nos vimos, assim, porque tá junto com a Delta, às vezes de longe e tudo, mas realmente não nos conhecíamos. Foi realmente um prazer. Foi muito agradável, tá? Muito sucesso para você e que nós possamos nos encontrar aqui em outras ocasiões também, tá? Muito obrigada, Junei. Um abraço, fica aí um pouquinho e deixa eu falar com você e te agradecer. Obrigado por você acompanhar a entrevista até o final. Que bacana, né? Conhecer a Josi e descobrir aqui o sucesso, aliás, o segredo do sucesso do bolo, né? Que é amor e alegria, né? Ingredientes principais. Esse vídeo ele está subindo agora, daqui a pouco, pro YouTube, pro Facebook e para o Instagram também, parte 1 e parte 2. Comenta aí, manda um recado para a Josi, visita o perfil dela, compra um bolo lá e me convida para compartilhar. Tá? Um abraço, até a próxima, tudo de bom, gente.